Eu quero falar um pouquinho de articulação, mas a articulação agora da direita para as eleições de 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado resistência em apoiar publicamente o nome de Tarcísio de Freitas como possível candidato da direita em 2026. E aí começou-se a instigar se haveria algum tipo de relacionamento estremecido entre eles ou se isso está só ao redor de Jair Bolsonaro, dos apoiadores de Jair Bolsonaro que veem em Tarcísio uma atuação muito branda em relação às pautas que são defendidas pela família Bolsonaro. Valéria Luizetti vai explicar para a gente toda essa confusão. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Evandro, a todos que nos acompanham. Pois é, são alguns fatores, que têm levado, uma conjuntura de fatores que tem levado a essa não tomada de decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro para colocar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à frente da corrida eleitoral com a presidência no próximo ano. Um dos fatores dos bastidores é o fato de que teria aí uma irritação com relação ao Bolsonaro, aos movimentos que já têm colocado o nome de Tarcísio como um nome da direita na corrida presidencial em 2026. Um segundo ponto seria, o ex-presidente teria reclamado da falta de solidariedade do governador de São Paulo e também teria apontado que essa relação de Tarcísio com o STF não contribui em nada para o núcleo duro ali do bolsonarismo. Além, é fato, exatamente isso, de que os mais chegados ali de Bolsonaro, historicamente, já não eram muito confiantes com relação a Tarcísio, isso antes mesmo da inegibilidade do ex-presidente, mas isso tem ficado ainda mais intenso atualmente, o que pode estar tomando essa demora na tomada de decisão de Bolsonaro. Diante disso, Bolsonaro tem dito nos bastidores que uma grande possibilidade seria, então, ele colocar o seu favoritismo ao nome próximo à família dele, como da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e até do deputado Eduardo Bolsonaro. E mesmo inelegível, ele também tem dito, abertamente que até os 45 do segundo tempo ele deverá, sim, colocar sua candidatura, mesmo isso não sendo possível no momento. A expectativa de aliados era que, a partir de que os julgamentos com relação ao nome de Bolsonaro avançassem, ele falasse, desse esse nome, mas isso não aconteceu até agora, o que tem estremecido bastante, principalmente a relação com a centro-direita, já que eles têm defendido o nome de Tarcísio e eles também têm ameaçado que, caso esse nome não surja logo, desse nome, para a direita e para a centro-direita, apoiada por Bolsonaro para o ano que vem, eles têm dito que podem, inclusive, apoiar a oposição e, quem sabe, até o próprio nome do Lula. O receio de tudo isso, Evandro, é claro, é que essa indefinição acabe atrapalhando a formação de alianças, principalmente nos estados, e as campanhas também na corrida eleitoral. O governador de São Paulo, por outro lado, tem reafirmado que não pretende sair para o Planalto no próximo ano, que deve concorrer ao governo, continua reafirmando a sua boa relação com o ex-presidente Bolsonaro, de que está junto dele e, inclusive, em gesto de fidelidade, recentemente, ele chegou a ser testemunha da defesa no caso do 8 de janeiro e atuou, inclusive, em favor do projeto de anistia no Congresso. Então, o clima é esse, Evandro, de tensão entre a direita, a centro-direita, que esperam essa tomada de decisão do ex-presidente Bolsonaro, mas há um consenso de que nenhuma candidatura da direita deve avançar se não tiver a bênção do ex-presidente e, por outro lado, também cresce esse temor de que uma escolha mais restrita, próxima ao campo dele aí, acabe fortalecendo a oposição e até o nome do Lula em 2026. Valeu, Valéria. Obrigado pelas informações. Olangani, quando foi questionado sobre um possível desgaste nessa relação, Tarcísio de Freitas disse que o entorno ali, o núcleo mais duro de Jair Bolsonaro, sempre fez algumas críticas a ele, inclusive quando era ministro da Infraestrutura no governo passado. Mas Tarcísio de Freitas disse mais de uma vez que vai tentar a reeleição aqui em São Paulo, que é o projeto dele aqui, até porque ele não poderia sinalizar uma falta de gratidão a Jair Bolsonaro pelo movimento que o ajudou a chegar a este cargo aqui no estado. Mas como é que você avalia esse desespero que a gente tem começado a perceber na centro-direita sobre o fato de Jair Bolsonaro não desapegar
do cargo, que inclusive ele não pode ocupar por enquanto e nem poderia se a inelegibilidade dele for mantida. O que tudo indica que deva acontecer até pelo menos 2026. Não quer largar o osso, né? Sabe aquele cachorro que não quer largar o osso. Agora, ele vai decidir isso no ano que vem, né? No último minuto. E aí, Evandro, eu estou acreditando cada vez mais nesta hipótese que ele vai passar o bastão para alguém do seu entorno. Ou para o filho, ou para a Michelle tem aparecido bem nas Bolsonaro, pesquisas. Exatamente. Ele mencionou ela mais de uma vez. E aí até algumas pessoas mais próximas dele, ligadas também ao Centrão, têm falado muito da Michelle. Até porque também o governador aqui tem uma eleição garantida. E governar São Paulo é muita coisa. São Paulo representa um país, né? Comparado até a outros países do mundo, é um estado muito rico. Então não é pouca coisa governar São Paulo. Tem toda essa desconfiança de uma parte de apoiadores de Jair Bolsonaro, inclusive de muitos deles próximos ao ex-presidente, de que o Tarcísio não entra em pauta de costumes, não defende, né, com muita força Jair Bolsonaro na justiça, enfim, tem essa cobrança em relação a ele. E eu também acredito que a própria personalidade do Jair Bolsonaro, ele leva muito em conta a fidelidade e ele é muito centralizador. Então eu acredito que ele gostaria de manter alguém próximo, muito próximo a ele. O Tarcísio, por mais que haja uma relação muito próxima, uma amizade, ele não é parte do núcleo familiar, do núcleo duro ali de Jair Bolsonaro. Então acredito que será provavelmente Michelle ou alguém muito mais próximo do seu entorno familiar. E o Tarcísio de Freitas também tem um relacionamento melhor com outros poderes e instituições que hoje, né, enfrentam um certo atrito com Jair Bolsonaro. Ô Zé Maria Trindade, Tarcísio também e o entorno dele afirmam que o fato dele depor agora, nesse processo que está correndo no Supremo Tribunal Federal, em defesa de Jair Bolsonaro, seria o maior sinônimo do quanto ele é grato e do quanto ele acredita no projeto de Jair Bolsonaro. Mas como é que você vê esse silêncio do ex-presidente em falar, pelo menos, sobre a possibilidade de ter em Tarcísio um sucessor dele, da direita, aqui no país? Pois é, os mandatos no Brasil, né, do Executivo, eles são de 8 anos, eu considero assim. E no meio tem ali, depois de 4 anos, a possibilidade de retirar o comandante, né? O prefeito, o governador ou o presidente da República. Quem não é candidato à reeleição provoca uma disputa interna muito grande, uma instabilidade no governo, vários secretários querendo ser candidato, né? Ou diminuindo o tamanho do mandato dele, que na cabeça de todo mundo é de 8 anos. Por isso, o governante tem que falar que é candidato à reeleição. Eu acho que terá o nome Bolsonaro na chapa pela disputa da presidência da República. Eu escuto aqui muita reclamação, dizendo que isso atrapalha o grupo de direita, essa indecisão, mas eu acho que não. A disputa presidencial já está detonada, né? O processo já foi aberto, inevitável. Existem governadores como de Minas, de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Goiás aqui, né, do Paraná, que são candidatos a senador ou à presidência da República, e todos falam que são candidatos à presidência da República. Conversei com integrantes do PL que me mostraram pesquisas internas indicando que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, tem sim a possibilidade ali de representar o presidente Jair Bolsonaro. Entre os filhos, o Flávio Bolsonaro, segundo essas pesquisas, tem uma receptividade muito maior, né? Mas a ideia é Carlos Bolsonaro. Então, qual é o cenário? É que existe uma pressão para que Jair Bolsonaro indique o Tarcísio, isso está aumentando, né, diante dessa divisão, de possível divisão, e o Bolsonaro quer manter o nome dele na chapa presidencial. E ele, naturalmente, vai repetir o Lula, manter a candidatura até o último momento, e aí o vice dele assumiria a campanha eleitoral. Se não ganhar, mantém o nome, mantém a proposta do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, unido, e isso politicamente é importante. Ele tem direito de fazer isso, embora eu acho que isso não é bom para o país.
5h49, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo. Até já, pessoal. Nas outras plataformas seguimos. Segré, a questão dessa estratégia que o Zé apontou aí é que alguns partidos mais de centro, que hoje buscam oferecer um apoio a uma candidatura de direita no país, veem na possibilidade de um nome Bolsonaro, ou seja, um deputado Eduardo Bolsonaro, uma própria Michelle Bolsonaro, opções muito estridentes e que não teriam tamanha competitividade caso, por exemplo, o presidente Lula resolva tentar um quarto mandato. E por isso, talvez não embarcariam numa candidatura como essa. E, diante dessa situação, apoiariam um nome como o Tarcísio de Freitas ou algum outro governador de direita, mas que também esteja alinhado de uma maneira mais central. Como é que você avalia todas essas peças desse xadrez que, por enquanto, parece bem complicado aqui para a direita no país? Tem muita lógica que o presidente Bolsonaro não resigne a sua candidatura. Imaginemos por um momento que um milagre aparece. Então, hoje, lançaria com o apoio do presidente Bolsonaro a candidatura, por exemplo, de Tarcísio de Freitas. Chegando perto da eleição, o TSE muda, o STF muda, por milagre, a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, e aí como que fica? Como que fica a figura de quem foi transferida essa responsabilidade política? Tarcísio, eventualmente, ele vai falar, não, então, peraí, como o Bolsonaro pode ser candidato, então eu me retiro? Fica complexo, tem que esperar até a última hora, sim. Eu acho que entre Michelle e Eduardo, provavelmente Michelle teria menos rejeição, porque é uma pessoa que não está no dia a dia da política do que o Eduardo, mesmo que o Eduardo é mais combativo. Tarcísio não seria governador de São Paulo se não fosse pela indicação do Bolsonaro e pela transferência de votos do presidente Bolsonaro. Não é a mesma coisa fazer uma carreira solo na política que fazer uma carreira apoiada com um dirigente que claramente é o principal dirigente da direita hoje, mesmo estando inelegível. Agora, Tarcísio foi muito enfático. Ele falou que depois da reeleição, indicando que ele seria, sim, candidato à reeleição em São Paulo, ele se retiraria da política. E isso é uma afirmação muito dura, mesmo que na política todo é muito dinâmico. Mas eu me pergunto, Evandro, como ficaria a situação de um partido em que diz ser de centro-direita, apoiando o Bolsonaro, mas se não resolver rápido, eu apoio o presidente Lula? Sabe quando diz sexo, masculino, feminino, não binário, valores, aí coloca 2 pontos, confusos. Não tem uma resolução determinada, é muito confuso. O valor do político, sinceramente, cada dia é mais confuso. Fala, seu Piper, no remate. Olha, veja bem, eu acho que, eu insisto há muito tempo que eu acho que nós veremos o sobrenome Bolsonaro na urna eletrônica em 2026, na condição de candidato a presidente. Eu não sei se Michelle, Eduardo, Flávio, enfim, mas o sobrenome Bolsonaro estará lá. Isso não é muito difícil a gente entender por quê. Bolsonaro é um líder político, sem dúvida nenhuma, autoritário e até com um viés golpista, como a gente está aqui, enfim, discutindo. A dúvida é se há uma implicação legal ou não, deve haver algum tipo de punição ou não em relação ao movimento que ele fez. Mas ele consultou pessoas para tentar uma alternativa para não passar o poder para o candidato que o derrotou. Isso mostra um viés. Líderes com esse perfil, eles não confiam em pessoas estranhas aí ao seu entorno, ao seu círculo familiar. É muito difícil imaginar que o presidente Bolsonaro vá procurar algum desses governadores ou alguma outra liderança que surja para lhe emprestar esse apoio em uma empreitada tão importante como é uma candidatura a presidente. Da mesma forma que eu também não creio na viabilidade desses governadores, até por conta das legendas às quais eles estão filiados. Porque, para mim, PSD, PP, Republicanos, União, essa turma toda, esses partidos todos não lançarão candidatos a presidente porque eles têm alas que defendem o governo Lula e alas que são radicalmente oposicionistas ao presidente Lula. Então, como é que dá para imaginar, por exemplo, que a União Brasil fala, não, agora, Alcolumbre, não sei mais quem, vocês ficam aí porque nós vamos lançar um candidato a presidente que vai partir com 2%, Ronaldo Caiado, mas nós vamos hipotecar os nossos recursos, os nossos apoios a essa candidatura. Isso não vai acontecer. Agora, pode ser que surja um outsider, tipo o Pablo Marçal.